Você sabia que o homem mais rico do mundo já foi espancado tão brutalmente na escola que teve que ser levado ao hospital? Elon Musk, o gênio por trás da Tesla e SpaceX, teve uma infância tão traumática que quase o destruiu completamente. Mas o que aconteceu depois dessa experiência horrível não apenas mudou sua vida, como literalmente mudou o curso da história da humanidade. Se você quer entender o que realmente criou esse homem extraordinário, prepare-se para uma história que vai chocar você. Porque a verdade sobre a infância de Elon Musk é muito mais sombria do que qualquer coisa que você já ouviu. E se inscreva no canal porque vamos revelar os segredos mais profundos da vida de Elon que a mídia tradicional nunca conta. Para entender completamente o inferno que foi a infância de Elon, precisamos voltar à África do Sul dos anos 1980. Elon nasceu em Pretória em 1971, durante o regime do Apartheid, numa época em que o país estava mergulhado em tensões raciais e violência social. Mas o que muitas pessoas não sabem é que Elon não era apenas uma criança comum tentando sobreviver num ambiente hostil. Ele era diferente de uma forma que o tornava um alvo perfeito para predadores. Desde muito pequeno, Elon demonstrava sinais claros do que hoje reconhecemos como síndrome de Asperger. Ele era obsessivo, socialmente desajeitado, e tinha uma forma muito particular de processar o mundo ao seu redor. Enquanto outras crianças brincavam normalmente, Elon ficava horas lendo enciclopédias inteiras, memorizando fatos sobre foguetes e computadores. Essa diferença neurológica, que mais tarde se tornaria sua maior força, na infância foi sua maldição. A escola Waterkloof House Preparatory School, onde Elon estudou, era um ambiente brutal onde qualquer sinal de fraqueza ou diferença era imediatamente explorado pelos outros alunos. E Elon, com seus interesses estranhos e sua dificuldade natural para interações sociais, se tornou o alvo perfeito. Ele era magro, desajeitado, e tinha uma forma de falar que os colegas consideravam esquisita. Mas o que realmente selou seu destino foi sua recusa em se conformar às expectativas sociais. Enquanto outros meninos se interessavam por esportes e brincadeiras típicas, Elon falava obsessivamente sobre exploração espacial e tecnologia. Para os bullies da escola, isso era como pintar um alvo gigante nas suas costas. O bullying que Elon sofreu não era apenas provocações verbais ou exclusão social. Era uma campanha sistemática de terror físico e psicológico que durou anos. Todos os dias, Elon chegava à escola sabendo que seria torturado. Os bullies tinham desenvolvido métodos específicos para atormentá-lo. Eles o empurravam pelas escadas, jogavam sua comida no chão durante o almoço, e o trancavam em armários por horas. Mas o pior ainda estava por vir. O grupo principal de bullies era liderado por um garoto que vamos chamar de o líder, porque até hoje Elon prefere não nomear seus torturadores publicamente. Esse garoto tinha reunido um grupo de seguidores que viam a tortura de Elon como uma forma de entretenimento diário. Eles desenvolveram um sistema onde diferentes meninos se revezavam para atormentar Elon durante diferentes partes do dia escolar. Durante o recreio da manhã, um grupo o cercava no banheiro. Durante o almoço, outro grupo garantia que ele não conseguisse comer em paz. E no final do dia, quando ele tentava ir embora, ainda havia mais torturas esperando por ele. O trauma psicológico era tão intenso quanto o físico. Os bullies descobriram que Elon tinha uma memória fotográfica e começaram a usar isso contra ele. Eles forçavam-no a assistir suas próprias humilhações, fazendo relembrar cada detalhe de cada espancamento. Diziam coisas como você vai se lembrar disso para sempre enquanto o machucavam. E eles estavam certos. Décadas depois, Elon ainda consegue relembrar com detalhes precisos cada incidente de bullying que sofreu. Mas talvez o aspecto mais cruel de tudo isso era a completa indiferença dos adultos. Os professores e funcionários da escola viam o que estava acontecendo, mas faziam vista grossa. Na cultura sul-africana da época, acreditava-se que esse tipo de endurecimento era necessário para formar homens fortes. Elon tentou diversas vezes procurar ajuda, mas sempre recebia a mesma resposta: aprenda a se defender ou isso vai passar. Essa traição pelos adultos que deveriam protegê-lo deixou cicatrizes ainda mais profundas que os próprios espancamentos. Então chegou o dia que mudaria tudo. Elon tinha aproximadamente 10 anos quando aconteceu o incidente mais brutal de toda a sua infância escolar. Era uma tarde normal de sexta-feira, e Elon estava tentando sair da escola rapidamente para evitar os bullies, como fazia todos os dias. Mas dessa vez, eles estavam esperando por ele. O grupo de bullies havia planejado algo especial para encerrar a semana. Eles o encurralaram na escadaria principal da escola, um local onde sabiam que ninguém os interromperia. O que começou como empurrões e provocações rapidamente escalou para algo muito mais sinistro.
O líder do grupo deu uma ordem específica: vamos ensinar uma lição que ele nunca vai esquecer. E foi exatamente isso que fizeram. Múltiplos garotos se revezaram espancando Ilon. Eles o jogaram escada abaixo com tanta força que ele rolou vários degraus antes de parar. Mas isso foi apenas o começo. Quando Ilon tentou se levantar, atordoado e sangrando, eles desceram e continuaram o espancamento no chão. Chutes nas costelas, na cabeça, no estômago. Ilon tentava se proteger, encolhendo-se numa posição fetal, mas isso apenas enfurecia mais os agressores. O momento mais traumático veio quando o líder do grupo pegou a cabeça de Ilon e começou a bater seu rosto contra os degraus de concreto da escada. 1, 2, 3 vezes. Ilon perdeu a consciência brevemente, mas os ataques continuaram. Outros estudantes que passavam simplesmente observavam, alguns até riam. Ninguém interveio. Quando finalmente pararam, Ilon estava irreconhecível. Seu rosto estava completamente desfigurado, coberto de sangue. Seu nariz estava quebrado, havia cortes profundos ao redor dos olhos, e ele mal conseguia respirar devido aos chutes no peito. Mas o pior de tudo era a humilhação. Eles haviam arrancado sua roupa, urinado em suas coisas, e o deixaram nu e sangrando no chão da escola. Foi outro estudante, que chegou mais tarde e encontrou Ilon desacordado, quem finalmente chamou ajuda. Quando os paramédicos chegaram, eles inicialmente pensaram que tinha sido um acidente de carro, tamanha era a extensão dos ferimentos. Ilon foi levado às pressas para o hospital, onde passou 3 dias internado se recuperando dos ferimentos físicos. Mas as cicatrizes emocionais durariam muito mais tempo. Quando Mai Musk, a mãe de Ilon, chegou ao hospital e viu o estado do filho, ela desabou completamente. Ela contou mais tarde que não conseguiu reconhecer o próprio filho de tão desfigurado que ele estava. O nariz quebrado, os olhos roxos e inchados, os lábios partidos. Ilon parecia uma vítima de acidente de carro, não uma criança de 10 anos que havia ido à escola naquela manhã. Mas a reação mais interessante foi a do próprio Ilon. Enquanto estava deitado naquela cama de hospital, algo fundamental mudou em sua mente. Décadas depois, ele descreveria esse momento como seu despertar. Foi quando ele percebeu 3 verdades fundamentais que moldariam o resto de sua vida. Primeira, o mundo é um lugar brutal e injusto, e ninguém vai salvá-lo além de si mesmo. Segunda, ser diferente numa sociedade conformista é uma sentença de sofrimento, a menos que você seja forte o suficiente para transformar essa diferença em poder. E terceira, a única forma de garantir que nunca mais seria vítima era se tornar tão poderoso que ninguém jamais ousaria atacá-lo novamente. Essas percepções, nascidas da dor mais profunda que uma criança pode sentir, se tornaram os pilares da personalidade de Elon Musk. A necessidade obsessiva de controle, a recusa em aceitar limitações, a determinação quase desumana de conquistar o impossível, tudo isso pode ser rastreado de volta àquele momento no hospital quando uma criança brutalmente espancada decidiu que nunca mais seria fraca. Mas havia algo mais. Durante os dias de recuperação, Elon começou a fantasiar sobre um mundo onde pessoas como ele não apenas sobreviviam, mas prosperavam. Ele imaginou uma sociedade onde a inteligência e a inovação eram mais valorizadas que a força bruta e a conformidade social. E mais importante ainda, ele começou a planejar como chegaria lá. O que aconteceu na mente de Elon durante sua recuperação foi uma transformação psicológica que raramente vemos na história humana. Ele não apenas sobreviveu ao trauma, ele o transformou em combustível para uma ambição que mudaria o mundo. Psicólogos chamam isso de crescimento pós-traumático, mas no caso de Elon, foi algo muito mais profundo e sistemático. Primeiro, ele desenvolveu o que só pode ser descrito como uma obsessão por conhecimento como forma de poder. Se a força física havia falhado em protegê-lo, então ele se tornaria intelectualmente tão poderoso que seria intocável. Elon começou a devorar livros a uma taxa alarmante, chegava a ler 10 horas por dia. Não era apenas leitura casual, ele memorizava enciclopédias inteiras, estudava manuais técnicos que eram destinados a adultos, e absorvia informações com uma intensidade que preocupava até sua própria mãe. Mas havia algo mais sinistro por trás dessa sede de conhecimento. Elon havia percebido que o mundo recompensa aqueles que podem oferecer algo que outros não podem. Se ele se tornasse indispensável através de suas habilidades e conhecimentos únicos, ninguém poderia rejeitá-lo ou atacá-lo sem perder algo valioso. Era uma estratégia de sobrevivência disfarçada de genialidade. A segunda mudança foi ainda mais fundamental. Elon desenvolveu uma necessidade compulsiva de estar sempre vários passos à frente de todos ao seu redor. Ele começou a estudar não apenas o que era, mas o que poderia ser.
Enquanto outras crianças da sua idade brincavam, Elon passava horas imaginando como seria o futuro e que papel ele poderia desempenhar em moldá-lo. Essa não era curiosidade infantil normal, era o planejamento estratégico de alguém que havia aprendido que o mundo é um campo de batalha e que apenas os visionários sobrevivem. A terceira transformação foi talvez a mais importante. Elon desenvolveu uma relação completamente diferente com o fracasso e a dor. A maioria das pessoas que sofrem trauma severo na infância desenvolvem mecanismos de evitação, elas tentam criar vidas seguras e previsíveis para nunca mais se sentirem vulneráveis. Elon fez o oposto. Ele se viciou no risco e na possibilidade de fracasso porque havia descoberto que apenas enfrentando seus maiores medos ele poderia transcendê-los. Foi nessa época que os primeiros sinais verdadeiros da genialidade de Elon começaram a emergir, mas de uma forma que poucos reconheceram na época. Aos 12 anos, apenas 2 anos após o incidente da hospitalização, Elon criou e vendeu seu primeiro videogame, chamado Blastar, por $500. Mas o que é realmente impressionante sobre essa conquista não é o dinheiro que ele ganhou, é o processo mental por trás dela. Elon não apenas aprendeu programação, ele a dominou com uma velocidade que deixava adultos experientes perplexos. Mas mais importante ainda, ele mostrou uma compreensão instintiva de como transformar ideias em produtos comercializáveis. Essa não é uma habilidade que se pode ensinar, é algo que emerge de uma compreensão profunda de como o mundo realmente funciona. O jogo em si era relativamente simples, mas continha elementos que se tornariam marcas registradas de todos os projetos futuros de Elon: ambição técnica além do que parecia possível, foco obsessivo nos detalhes, e uma visão clara de como a inovação poderia ser usada para conquistar mercados existentes. Mesmo aos 12 anos, Elon não estava apenas criando um produto, ele estava estudando como revolucionar indústrias inteiras. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Para Elon, criar esse jogo não era sobre dinheiro ou reconhecimento, era sobre provar para si mesmo que ele poderia construir algo do nada. Cada linha de código era uma declaração: eu não sou mais a vítima indefesa que vocês espancaram. Cada função que funcionava perfeitamente era evidência de que sua mente, que os bullies haviam tentado quebrar, estava não apenas intacta, mas se tornando mais poderosa a cada dia. Conforme Elon crescia, ele começou a desenvolver o que só pode ser descrito como uma estratégia elaborada de fuga. Não apenas fuga física da África do Sul, mas fuga de um sistema inteiro de limitações que havia tentado destruí-lo. E essa estratégia revelava uma sofisticação de pensamento que era extraordinária para alguém tão jovem. Primeiro, Elon percebeu que precisaria sair da África do Sul para ter qualquer chance real de sucesso. Mas ele também entendeu que essa fuga precisava ser permanente e irreversível. Ele não queria apenas visitar outros países, ele queria se reinventar completamente numa cultura que valorizasse exatamente as qualidades que haviam tornado sua infância um inferno. Ele pesquisou meticulosamente diferentes países, estudando suas culturas, economias e oportunidades. E escolheu a América não por acaso, mas porque havia identificado como o único lugar no mundo onde sua combinação específica de ambição, inteligência técnica e disposição para correr riscos extremos seria não apenas tolerada, mas recompensada. A segunda parte de sua estratégia era ainda mais impressionante. Elon decidiu que não apenas escaparia de sua situação atual, ele se tornaria tão bem-sucedido que reescreveria as regras do jogo para pessoas como ele. Isso não era fantasia adolescente, era planejamento estratégico de longo prazo. Ele começou a estudar empreendedores que haviam transformado indústrias inteiras, analisando não apenas o que fizeram, mas como pensaram sobre problemas que outros consideravam impossíveis de resolver. E então veio a decisão mais corajosa de todas. Aos 17 anos, Elon decidiu que deixaria a África do Sul para sempre, mesmo que isso significasse cortar laços com sua família e começar completamente do zero num país estrangeiro. Para a maioria dos adolescentes, essa seria uma ideia aterrorizante. Para Elon, era a única opção lógica. Ele havia aprendido aos 10 anos que o mundo não o pouparia por ser jovem ou vulnerável. Agora, aos 17, ele estava pronto para usar essa dureza contra o próprio mundo. O que torna a história de Elon verdadeiramente extraordinária não é apenas que ele sobreviveu ao trauma, é como ele transformou sistematicamente cada aspecto dessa experiência terrível em vantagem competitiva. E quando você observa suas conquistas adultas através dessa lente, padrões fascinantes emergem. A obsessão de Elon com colonização de Marte, por exemplo, não é apenas sobre exploração espacial, é sobre criar um mundo de backup onde pessoas como ele, que não se encaixam nos padrões sociais tradicionais, possam não apenas sobreviver, mas prosperar.
Toda vez que ele fala sobre tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, ele está essencialmente dizendo: nunca mais permitiremos que uma única cultura ou ambiente determine quem pode ter sucesso. A forma como ele administra suas empresas também reflete diretamente suas experiências de infância. Elon é famoso por trabalhar 100 mais horas por semana e esperar o mesmo nível de dedicação de seus funcionários. Críticos chamam isso de comportamento tóxico, mas para Elon é simplesmente realismo. Ele aprendeu aos 10 anos que o mundo não oferece segundas chances para aqueles que não estão dispostos a dar tudo de si. Essa ética de trabalho extrema não é crueldade, é o que ele genuinamente acredita ser necessário para vencer num mundo brutal. Até mesmo sua presença controversa nas redes sociais pode ser rastreada de volta ao trauma de infância. Quando Elon posta tweets polêmicos ou se envolve em discussões públicas, ele está fazendo algo que a criança espancada de 10 anos nunca pôde fazer: lutar de volta. Cada tweet provocativo é uma declaração: vocês não podem mais me silenciar. Vocês não podem mais me controlar. Mas talvez o aspecto mais importante da transformação de Elon seja o que ela nos ensina sobre potencial humano. A maioria de nós assume que trauma severo na infância inevitavelmente cria adultos disfuncionais. O caso de Elon prova que isso não precisa ser verdade, mas apenas sob condições muito específicas. Primeiro, Elon teve a vantagem de possuir inteligência excepcional que lhe permitiu processar e recontextualizar seu trauma de maneiras que a maioria das pessoas não conseguiria. Sua capacidade de ver padrões e conexões que outros não veem se aplicava tanto ao seu desenvolvimento psicológico quanto aos seus projetos empresariais. Segundo, ele teve acesso a recursos, livros, computadores e eventualmente oportunidades educacionais, que lhe permitiram canalizar sua dor em aprendizado produtivo. Muitas vítimas de bullying não têm essas opções disponíveis. Terceiro, e talvez mais importante, Elon tomou uma decisão consciente de usar sua raiva como combustível em vez de deixá-la consumi-lo. Isso não é uma escolha que todas as vítimas de trauma podem fazer, e é importante reconhecer que nem todos os traumas podem ser transformados em vantagem da maneira como Elon conseguiu fazer. Mas para aqueles que podem seguir um caminho similar, a história de Elon oferece um modelo poderoso. Ela mostra que é possível pegar as experiências mais dolorosas de nossas vidas e transformá-las nas fundações de nosso maior sucesso. Então, da próxima vez que você ouvir sobre Elon Musk lançando foguetes ao espaço, revolucionando a indústria automobilística, ou fazendo declarações controversas que fazem o mundo inteiro prestar atenção, lembre-se de onde tudo começou. Lembre-se de uma criança de 10 anos, sangrando no chão de uma escola na África do Sul, tomando a decisão que definiria o resto de sua vida: nunca mais seria vítima. Essa criança não sabia na época que se tornaria o homem mais rico do mundo. Ela não sabia que suas empresas mudariam fundamentalmente como pensamos sobre transporte, energia e exploração espacial. Tudo o que ela sabia era que a dor que estava sentindo naquele momento teria que significar alguma coisa. Teria que ser transformada em algo maior. E talvez seja essa a lição mais poderosa da história de Elon Musk. Não é que o trauma seja bom ou necessário para o sucesso, nunca é. Mas é que, quando enfrentamos nossa dor mais profunda com coragem e determinação, podemos descobrir reservas de força que nem sabíamos que existiam. Podemos transformar nossos momentos mais sombrios nas fundações de nossa maior luz. Se esta história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal e ative as notificações, porque continuaremos explorando os segredos por trás das mentes mais extraordinárias de nossa época. E lembre-se, às vezes, nossos maiores traumas são apenas o universo nos preparando para nossos maiores triunfos.